Salve pessoal, professor Ederson aqui. Nesta aula vamos tratar sobre... Calma aí, vamos ajeitar. Os espaços urbanos no Brasil. Aí vamos tratar duas temáticas, as paisagens urbanas, a urbanização e a metropolização. Beleza, gente? Vou passar a câmera aqui para esse lado aqui. Urbanização e a metropolização do Brasil. Primeiro, gente, nós temos que entender esse conceito aí de urbanização, né? É chamado de urbanização o crescimento da população que vive na cidade em relação a que mora no campo. Então, até a década de 1940, o Brasil era um país de economia agrária. Para vocês entenderem melhor essa situação, gente, o Brasil passou a ser considerado um país urbanizado em 1970. Quando a população urbana ultrapassou a população rural em números, ok? Então, a partir de 1970, o Brasil de fato foi considerado um país urbanizado. Então, aí nós temos a concentração de pessoas, empresas e instituições nos centros urbanos, traz uma série de consequências, engarrafamentos, produção volumosa de lixo, carência de áreas verdes, poluição, dificuldades de acesso à moradia, que pode levar a ocupações irregulares em áreas de risco, entre outros problemas. O fato do Brasil se tornar um país urbanizado, ele aconteceu muito recentemente, né? Então foi um processo rápido essa urbanização brasileira. E ela veio acompanhada junto da industrialização, que foi o assunto aí da nossa aula passada. Correto? Então nós temos o seguinte, esse aumento, esse boom, essa explosão populacional nos grandes centros urbanos traz inúmeros problemas devido a uma falta de acompanhamento, um planejamento urbano. E esse planejamento urbano, a falta dele vai gerar consequências para a população. E aí nós temos inúmeras, né? Transporte coletivo de péssima qualidade, caro, que não abrange todos os bairros da cidade, são as enchentes, os alagamentos, né? A violência, a iluminação, a coleta de lixo, tudo isso são problemas que os grandes centros urbanos no Brasil enfrentam hoje em dia. E aí, quando uma cidade cresce muito, ela começa a sofrer um processo de metropolização. Vamos ver mais aqui, ó. As metrópoles. Em geral, as metrópoles são núcleos urbanos de porte considerável e possuem grande concentração de recursos econômicos, humanos, técnicos, de conhecimento, entre outros. Dispõe de infraestrutura, aeroportos, estradas, hotéis, telecomunicações, além de empreendimentos financeiros, comerciais e de pesquisa. Diante disso, oferecem muitas oportunidades de empregos, negócios e acesso a serviços, como os de saúde, educação, cultura e lazer. Assim, atraem habitantes do campo e de cidades menores. E é o que ocorre hoje em dia. A nossa região aqui, a região Tocantins, a cidade de Imperatriz, essa região toda, ela já é considerada uma região metropolitana, devido às cidades vizinhas todas buscarem serviços, fazerem seu comércio dentro de Imperatriz. Quando há um progressivo aumento de área metropolitana e da conurbação, formam-se as chamadas regiões metropolitanas. No caso brasileiro, a expressão região metropolitana refere-se também a órgãos criados na década de 1970 para administrar essas grandes áreas urbanas e tomar decisões comuns a todos os municípios que se integram em assuntos relacionados, por exemplo, aos transportes e à destinação do lixo. E aí nós temos esse conceito de conurbação, que nada mais é do que a união de cidades através dos seus bairros. Então são cidades que se juntam e não existem, digamos assim, espaço rural entre essas cidades, entendeu? Então elas são extremamente urbanizadas, uma ligando a outra. E esse fator aí nós chamamos de conurbação.
E aí nós vamos entender que essas cidades, essas regiões metropolitanas, muitas delas têm função, são as funções urbanas, né? E o que seria isso? É a principal atividade de uma cidade que exerce em relação a outras cidades. Vamos ver cada uma dessas funções urbanas aí. Então nós temos as cidades político-administrativas. São cidades, gente, que normalmente são o centro administrativo do governo, né? É o centro administrativo político dos governos, seja o estado, seja a nível nacional. Então as capitais, normalmente, elas são cidades políticos administrativas, tá? As cidades religiosas são formações urbanas que possuem suas dinâmicas econômicas majoritariamente centradas em algum tipo de atividade religiosa que ocorre todo ano ou durante alguns poucos dias, mas que atrai grande número de fiéis e movimenta significativo orçamento financeiro. Exemplos são as cidades de Jerusalém, Israel, Meca, na Arábia Saudita, Aparecida do Norte, lá no estado de São Paulo, Santiago de Compostela, na Espanha, Trindade, lá cidade vizinha a Goiânia, capital do Goiás. Nós temos aqui Belém, através do Círio de Nazaré, também um outro exemplo. Então, cidades de cunho religioso, que têm função religiosa, elas têm esse significativo aí. Cidades turísticas, o próprio nome já diz, né, gente? São cidades que possuem algum significativo atrativo turístico de lazer, seja pelos seus recursos naturais, seja pela possibilidade oferecida pelo espaço geográfico. Dentre esse tipo de cidade, podemos citar Las Vegas, nos Estados Unidos, é a cidade dos cassinos, Porto Seguro, Brasil, Cancún, no México. Tudo são cidades que têm atrações turísticas, seja natural, seja artificial, seja algum serviço oferecido de lazer, né? Cidades portuárias são cidades que exercem uma importante função na economia do país na qual pertencem, pois são, a partir delas, que a maior parte das exportações e importações acontecem graças à estrutura de seu porto, utilizado para carga e descarga de mercadorias. Alguns exemplos são a cidade de Santos, no Brasil, Roterdã. Aí nós temos aqui São Luís, né, com o porto de Itaqui, Belém também, tem o porto lá do Rio Grande do Sul também, que são cidades portuárias, consideradas portuárias. Cidades industriais. Apesar da maioria das cidades se formar direto ou indiretamente em função do crescimento da produção industrial, em uma dada região somente algumas delas podem ser classificadas como cidades industriais. E aí São Paulo, né, a região metropolitana toda de São Paulo, pode ser considerada uma cidade industrial. Então, e por último, nós temos as múltiplas funções. São cidades que agregam mais de uma função. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro agregam mais de uma função. Além de serem cidades administrativas, político-administrativas, tem função turística, tem função econômica, tem vários tipos de funções. Beleza, galera? Então, esta aí é a aula de hoje. Encerra-se por aí. Próxima aula, gravaremos um outro vídeo. Deixem seu like e comentem a presença de vocês nesta aula, beleza? Até mais!